A escola do quarto caminho vai falar que nosso mundo está em crise. Após a globalização, o mundo se perdeu. Como tenho falado para os meus alunos e amigos, que nós não vivemos uma polarização. Nós vivemos uma crise moral profunda, onde certos valores foram desconstruídos e nasceu-se grandes necessidades que foram afloradas, ou seja, despertadas no ser humano, que antigas e velhas crenças não suprem mais os efeitos. Hoje nós vamos estudar um pouco mais quem é o criador dessa escola, dessa quarta escola que a gente fala aqui, e os seus três grandes pilares, ou seja, conhecidos como biopsicoenergia. Essa palavra, embora pareça muito complicada, mas ela se divide em três, em bio, psique e energia. Ou seja, nós vamos falar aqui neste vídeo sobre esses três pontos e confrontá-los com o conhecimento da Índia, onde toda essa base vem também lá de certos conhecimentos, mas nós vamos inserir a visão dessa quarta escola que a gente fala. Nós vamos falar do seu criador. Então, fique até o final do vídeo se você quer entender o que é biopsicoenergia e aprenda a ser o buscador ideal. E qual é a visão também dessa escola que a gente vai falar aqui. O mundo está num período de crise, entendendo-se como definição da palavra, ponto máximo de dificuldade. Essa não é a primeira, nem será a última crise da história da sociedade humana na face da Terra. A crise é parte integrante da evolução. Todo e qualquer processo evolutivo acontece através de uma sequência de momentos críticos, que dão origem a períodos de relativa estabilidade, sucedido por novos momentos críticos. A diferença é que desta vez a crise assume proporções realmente globais, abarcando todas as áreas da nossa existência pessoal e da sociedade como um todo. Análises da atual crise ocupam boa parte das cabeças pensantes contemporâneas e enorme espaço na grande mídia mundial. Seria redundante tecer maiores comentários a respeito das suas especificações. Esse não é o objetivo nesse momento. O que nos importa é manter em mente a certeza filosófica e científica de que a crise comporta inevitáveis transformações e mudanças que atuarão simultaneamente em várias dimensões, incluindo, logicamente, a dimensão espiritual. Então, nós temos grandes crises, grandes guerras acontecendo nesse momento, mas, acima de tudo, existe uma guerra sendo travada no interior de cada pessoa, no interior de cada país, de cada grupo. As famílias estão com, vamos dizer assim, a sua energia toda desbalanceadas. Através desse processo que a biopsicoenergia traz, é interessante que ela vai mostrar três caminhos que a gente pode trabalhar aqui agora. Na Índia, tem os faquires, são homens que conseguiram grandes proezas físicas e que fizeram um grande sucesso em apresentações até mesmo de circo, homens que eram enterrados vivos e conseguiam manter seu batimento cardíaco no mínimo necessário para manter a vida, segurando a sua respiração, respirando o mínimo possível por um grande período. Esses homens chamados faquires. Os faquires são considerados aquela parte que a gente chama da Hatha Yoga, que é aquele processo físico em que a pessoa ela desenvolve musculatura, desenvolve tônus muscular, desenvolve força muscular. Esse é um processo que existe. Por outro lado, existe também os meditadores, os yogis, a Bhakti Yoga, que é aquela yoga que envolve mais devoção, envolve mais religiosidade, espiritualidade. Aqui a gente vai chamar de brahmanes e também de monges, essas pessoas. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente pega aqui organismos, força física, psico, emoção, emocional, energia, nós também entramos naquela esfera do éter. O que seria isso? Seria o Gyanavan, seriam os filósofos, os sábios, aqueles que detêm o conhecimento. Então, psicoenergia é esses três conhecimentos que a gente tem, que são lendários na Índia, que são três tipos de yoga, que é a Hatha Yoga, o Bhakti Yoga, e também temos a Jnana Yoga. A palavra Jnana significa conhecimento. Gyanavan, aquele que aplica o conhecimento na prática.
Então, quando a gente vê termos ocidentais aqui falados, por exemplo, como essa quarta escola que a gente está comentando, não vou dizer que é um plágio, mas é uma tradução até mesmo pobre do conhecimento hindu antigo que existe. Mas eu respeito, nós viemos aqui falar justamente para que você compreenda que existe essa escola de conhecimento. Tá? Mas é como a gente tem falado aqui, batido muito nessa tecla, nós temos que compreender o seguinte, que toda a literatura sagrada, todo conhecimento antigo, ele deve ser interpretado também por você. Você tem que ler, tirar suas próprias conclusões e depois investigar as outras conclusões que existem do lado de fora. Até mesmo conclusões baseadas ou conclusões de outro mestre. Você não pode ir tirando conclusões assim precipitadas. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, experimenta a curiosidade, o desejo de encontrar respostas para a mais fundamental de todas as perguntas: quem sou eu? Experimenta a necessidade de satisfazer dois impulsos viscerais, o impulso de ser e conhecer. De modo geral, qualquer pessoa sem distinção de sexo, raça, idade, terá sentido em algum momento esse impulso interior que se chama busca espiritual. E é o que eu sempre tenho falado para vocês, nós somos buscadores espirituais. E o maior problema de ser um buscador espiritual é que às vezes você, como um barco à deriva, qualquer vento pode te lançar para um lado ou para o outro. É necessário ter uma firmeza e uma certeza de que nenhuma informação que lhe chega é 100% real e verdadeira. A dúvida deve fazer parte do buscador. De início, a parte intelectual e racional deve tomar conta. Há uma crítica, por exemplo, com que diz respeito aos devotos, que a gente fala de Bhakti Yoga, eles são considerados também no nível dos monges. O que acontece é que o monge é de teor emocional e psicológico. Essa pessoa ela ainda tem uma fraqueza, que é justamente a fraqueza emocional. Seria muito melhor que ela pulasse para o lado racional das coisas do que somente acreditar na devoção. Por outro lado, também nós temos a parte física, que é a Hatha Yoga, onde aquela pessoa acredita que somente os movimentos físicos e a energia física é suficiente para entender todo o aspecto do buscador. Então, nós entendemos que precisamos de 3 partes nisso. E neste ponto é que essa escola que a gente está comentando aqui, a escola, ela vai trazer para você a 4ª direção, que é a escola do 4º caminho, que é justamente o caminho em que você unifica esses 3 caminhos de forma harmônica. E até faz sentido, se você parar para pensar, se você estudar esse pessoal que estuda este assunto, você vai ver que faz um sentido. Mas a grande questão que a gente está comentando aqui para o buscador é se ele deseja uma liberação espiritual ou uma liberação física, em qual plataforma está esse indivíduo no momento. O indivíduo que está falando de polarização hoje em dia, ele está muito distante de ser um buscador espiritual. Enquanto ele se acha de um lado ou de outro, defendendo uma situação ou criticando a outra, hoje incorre-se numa energia física tremenda criada no país, na esfera do país, que é uma energia querendo que a outra polarização esteja errada, que ela se ferre, ou seja, é os vídeos da internet, do WhatsApp, do Instagram, querendo sempre apontar os defeitos uns dos outros. E neste ponto as pessoas não entendem que elas acabam se ligando como nação. Uns pensando no outro e outros pensando neles, acabam se fundindo. Só que nessa massa não há uma energia real. Há uma coisa que, na verdade, dissolve aquilo que eu chamo de arquétipo do brasileiro, que é essa força que a gente pode criar do novo indivíduo para o novo século, que praticamente está começando agora com 23 anos, e ainda tem esse século todo aí, praticamente aí 67 anos aí para muita coisa, 77 anos aí para muita coisa acontecer. Então, nós estamos engatinhando ainda neste século, mas nós como nação temos várias qualidades muito positivas das quais deveríamos tirar proveito. E talvez nessa escola do 4º caminho seja uma coisa interessante para você pensar o que eu posso utilizar de bom nisso. Segundo a escola do 4º caminho, nós somos pessoas que estamos adormecidos, seres que estão adormecidos. E
com esses equipamentos que a gente fala de Hatha Yoga, Bhakti Yoga e Jnana Yoga, ou seja, corpo físico, mente, emoção e sabedoria, a gente consegue unir os três, ajudando nesse despertar. Mas a doce ilusão de tudo isso é que, muitas das vezes, esses três caminhos não suprem aquilo que o ser humano necessita, que é esse ponto intuitivo. Eu não acredito que o quarto caminho possa trazer o ponto intuitivo para o ser humano, que é o que a gente busca aqui no canal, né? Que é essa visão arquetípica deste ser supra-humano, vamos dizer assim, totalmente individualizado, já preparado, em que ele consegue acessar esse subconsciente. Para isso, é necessária essa profunda reflexão, porque ela vai trabalhar com a parte física, ela vai trabalhar com a parte emocional, psicológica, vai trabalhar com a parte do conhecimento, da energia, porque você se avalia a que ponto você está, em que ponto e conhecimento você já tem alcançado na sua vida. Então, a gente tem todo um trabalho a ser desenvolvido. Eu não sei, espero que você esteja compreendendo o que eu estou falando aqui. Um dos criadores deste caminho é George Gundolf, fundador da mais importante escola cíclica do mundo contemporâneo. A mais importante escola cíclica que atua no mundo contemporâneo é provavelmente a escola do quarto caminho, fundada no início do século XX por George Gundolf. Ele havia recebido seus conhecimentos de mestres sufis orientais que o treinaram a partir de cânones da tradição, ou seja, pela transmissão oral. Parte desse conhecimento foi retransmitido por Gundolf a centenas de alunos em várias capitais europeias, notadamente Paris e Londres. O quarto caminho considera o homem comum um ser adormecido e que deve despertar. Adormecido porque carece de um conhecimento real de si mesmo, da própria essência. Por essa razão, por esses ensinamentos teóricos, práticos dessa escola são orientados no sentido de possibilitar o seu despertar. Segundo essa tradição, a alma humana seria o instrumento que cumpre a função de permitir a essência, ou espírito, operar no mundo material. Para tanto, a alma conta com 3 centros por meio dos quais ela pode dirigir a vida pessoal: o centro físico, o centro emocional e o centro mental ou intelectual. O fato de que cada pessoa tenha desenvolvido um dos certos ou mais dos 2 outros depende de vários fatores, entre os quais se ressaltam os condicionamentos culturais e educacionais pelos quais a pessoa passou, e a sua particular estrutura psíquica. Aos que se destacaram no domínio que tem sobre o próprio corpo físico, a escola do quarto caminho chama de faquires. Eles organizam sua vida em torno da ação, possuem um grande sentido e ritmo de movimento, caracterizam-se também por serem irritáveis e por irem direto ao assunto que lhes interessa, têm caráter prático e entram na ação no sentido da vida, trabalham com espaço e volume em movimento. Sua condição física tende a ser musculosa e atlética. A distorção do faquir, por exemplo, o cultor do físico, carente de emoção e nulo de matéria de intelecto. Então, há várias denominações aqui que a gente pode trabalhar também da carência emocional, da carência física também, onde pessoas que yogis também, monges, perdem toda a sua musculatura física e se tornam até débeis para um trabalho físico, onde quando é colocado num trabalho braçal, são nitidamente ridicularizados e envergonhados por não terem forças nem mesmo para puxar uma madeira, um tronco, onde acabam se machucando, ou seja, buscando somente soluções intelectuais. E naquilo que a gente tem falado aqui, para se tornar antifrágil, uma pessoa forte no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que realmente achar um equilíbrio que essa escola do quarto caminho traz. Por que eu estou fazendo esse vídeo para os meus alunos? Para que vocês juntem com tudo que a gente está aprendendo aqui, na escola de poder, de força pessoal, entendam que se algo faz sentido, se algum mestre falou alguma coisa e aquilo faz sentido, a gente deve colocar na nossa vida como um dos fatores de equilíbrio, como um dos pontos em que a gente vai unir vários pontos e a gente tem vamos dizer assim, o caminho mais, onde a gente pega o caminho intelectual com equilíbrio nas forças emocionais e físicas. Ou seja, eu nunca disse para ninguém parar de cuidar do próprio corpo, eu nunca disse para ninguém parar de cuidar das próprias emoções, e muito menos parar de buscar conhecimento. Ou seja, a grande diferença é que a gente não pode se iludir
com as coisas, achando que as pessoas têm a solução e a verdade. Na verdade, é um caminho aqui que a gente tem traçado juntos. E a gente vai ainda falar muito, diversas vezes, sobre vários pontos em que a gente tem que, vamos dizer assim, trazer à tona esse despertar, mas não em outra vida, no futuro. Esse despertar, ele tem que nos ajudar agora. As coisas têm que funcionar para você agora. Essa coisa de que vendem cursos para tudo quanto é lado aí, e que tem que ter o mestre e o discípulo, é muito complicado, gente. Hoje em dia, vai confiar em quem? Em quem que você vai confiar? Você tem que primeiro estudar muito o trabalho de certas pessoas para você falar assim, não, essa pessoa ela é convicta, ela está há anos ralando sozinha aí, tentando, fazendo e acontecendo. Eu duvido muito de grandes grupos, de grandes grupos que acham que têm a certeza. Duvido bastante da religião hoje em dia, da maioria delas pelo menos. Não vou dizer que todas as religiões são ruins, mas a maioria, 90%, é sim. Existe 10% aí que ainda carrega uma raiz filosófica, mas elas são as mais estranhas, por incrível que pareça, e que a maioria das pessoas não quer seguir esse caminho, porque quase sempre, você já viu aquela frase, quando muito você tem, muito você sofre, porque todo nível de consumo que você tem é um consumo, todo nível de consumo que você consome, na verdade, é um nível de autoconsumo, onde você é consumido. E se veja só, quando você paga caro em alguma coisa, por um preço de alguma coisa que você está consumindo, por melhor que ela seja, é sinal que ela consumiu muitas horas do seu trabalho. Seja um carro, seja uma casa, você dedicou horas da sua vida, imensas de reflexão, de estudo, de muita coisa para chegar naquele nível. E muitas vezes você não precisava nem da metade disso. Então é tido que às vezes é necessário você afastar-se de tudo, dormir às vezes no chão, passar por desconforto para retomar o sentido de gratidão de vida que você tem. Existem regras específicas para o conhecimento espiritual, mas ninguém quer seguir. A sociedade que a gente está hoje aí vivendo, ninguém quer entender isso aí. Ninguém quer compreender. Porque esse equilíbrio que eu estou falando aqui, do físico, do emocional, envolve uma humildade muito grande, envolve uma renúncia muito grande. E muitas vezes a sua família não está preparada para ver, os seus filhos não estão preparados para ver. Sabe? Basta você fazer um dia assim, vem tomar o café da manhã. Não, hoje eu não vou comer. Na hora do almoço todo mundo vai sentar na mesa, vem almoçar. Não, hoje eu não vou comer. Vou ficar 24 horas sem comer hoje. As pessoas já vão ficar horrorizadas, a sua família vai ficar horrorizada. Para que isso? Por que você está fazendo isso? E aí você vai perceber o tanto que você é consumido pela escravidão que está à sua volta e que na verdade você não tem liberdade. Deveria ser assim, eu vou ficar sem comer hoje. Tudo bem, você quer alguma ajuda, alguma coisa que podemos fazer para amenizar ou ajudar o seu treinamento espiritual? Numa família de pessoas evoluídas, de pessoas conscientes, as coisas acontecem mais ou menos assim. Ao invés de criticar, a gente apoia. Ao invés de destruir o caminho do outro, a gente, pelo contrário, aprende com o caminho do outro. Há muito a se falar sobre essa biopsicoenergia, tá? Eu poderia falar horas aqui sobre esse assunto, mas eu acredito que quem me acompanha aqui já pegou uma noção, já ganhou uma visão de tudo isso e consegue agora refletir um pouco mais, tá? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.